alegria estar aqui, já me sinto em casa, porque sempre eu sou convidada e eu me sinto em casa. Adoro todos vocês, as meninas aqui já são minhas parceiras. Estou aqui amanhã também, no curso básico, falando de fluidos e perispírito. Quase que eu trago a barraca para sair do trabalho de manhã. Então, estou sempre à disposição e para mim é uma alegria servir. Vamos falar hoje sobre dom de curar e está essa lição no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começarmos a falar sobre a cura e a manifestação da cura, os mecanismos da cura, eu acho que é importante a gente entender quem nós somos e por que nós precisamos tanto receber a cura quanto temos essa possibilidade de curar, de exercer esse mecanismo. A gente precisa se recordar de que nós somos espírito. Estamos vestidos nesse corpo material, mas nós somos verdadeiramente espíritos. Como filhos de Deus, recebemos dele um DNA. Assim como a gente recebe o DNA do nosso pai, o DNA da nossa mãe, que nos dá essas características de fenótipo, né? Do cor de pele, de cabelo, formato de rosto. Essa característica vem do DNA material. Mas existe um DNA espiritual que vem de Deus, porque ele é nosso pai. Então, qual é a manifestação de Deus para nós? Qual é a herança divina? A centelha. A centelha divina, que preenche todos os espíritos, vem carregada de todos os potenciais de Deus. Ok. Sabendo disso, a gente precisa aprofundar o entendimento. E eu preciso dizer para vocês que tudo que há no universo são apenas três coisas. Três coisas. Nada existe além dessas três coisas: Deus, Espírito e fluido cósmico universal. Não existe mais nada que não seja isso. Ou é Deus, ou é Espírito, ou é fluido cósmico universal. Isso aqui é Deus? Não. É Espírito? Não. É fluido cósmico universal. Veja que Espírito não é a gente nessa vestimenta do corpo. Neste momento, encarnados, nós somos espírito, mas o que nos veste é feito de fluido cósmico universal. Deste modo, Deus transfere para nós, seus filhos, espírito, o potencial de manipular o fluido cósmico universal. E aí acontece a cura. Ou seja, curar é uma habilidade que nós temos, é um presente que nós recebemos de Deus, que é a manifestação de uma das suas possibilidades, que é manipular o fluido cósmico universal e transformar em qualquer coisa. Compreende? O processo e o mecanismo de cura é manipular o fluido cósmico universal. Quem pode manipular o fluido cósmico universal? Espíritos e Deus. Acontece que espíritos, quando manipulam o fluido cósmico universal, transformando um evento em cura, ele às vezes se equivoca. Às vezes ele cobra por isso. Às vezes ele recusa esse presente. Presente só é presente se você aceitar. Porque se você não aceitar o que estão te dando, não é presente. Mas o dom de curar é dado a todos nós. É um potencial divino. Mas para exercê-lo, é necessário que a gente tenha responsabilidades. Além de responsabilidade, é importante que a gente tenha conhecimento do que está fazendo. A gente trabalha só ou trabalha junto? Das duas formas.
Ficou bem melhor, né? Mais alto. A gente trabalha das duas formas. Tanto a gente trabalha curando sozinhos, com a força do nosso pensamento, com o emprego da nossa vontade, com o emprego do magnetismo que nós temos e, óbvio, pedindo a Deus, porque quem cura é Deus, não é a gente, é Deus. Nada acontece sem que Ele permita. Ou a cura também acontece em conjunto, plano material e plano espiritual. Neste momento, nesta forma de cura, a gente diz que há o evento da mediunidade. A mediunidade, ela só acontece quando há uma vinculação dos dois planos, material e plano espiritual. Juntou os dois planos, material e espiritual, chama-se mediunidade. E o evento da mediunidade também produz curas. Cirurgia espiritual, na fluidoterapia, reequilíbrios energéticos, tudo tem cura. Mas também existe cura quando você, sem intervenção da mediunidade, você oferece para aquela pessoa a cura. Acontece. Por quê? Porque doença não está no corpo material. A saúde, ela é uma compreensão do ser integral. A doença, ela não está apenas no corpo físico. Então, o que é a saúde de forma sistêmica? Não é a ausência de doenças. É a compreensão de que nós somos muito mais do que um corpo. Nós temos a saúde emocional, a saúde física, a saúde intelectual, a saúde moral. Nós somos isto tudo. Nós somos vários corpos em nós. Não é só o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, a moralidade. Então, esse evento, doença, essa palavra, ela pode entrar em qualquer área. Você pode ter uma pessoa que fisicamente, biologicamente, ela não tem uma doença aparente. Entretanto, a sua alma tem dores profundas e é adoentado, sim, emocionalmente adoentado. Chico Xavier, quando ele estava já perto do leito de morte, perguntaram a ele: "Oh, meu irmão, como é que você está?" Ele: "Eu estou ótimo." "Mas você está morrendo, sentindo dor." "Você perguntou de mim ou você perguntou do meu corpo?" "O meu corpo está morrendo, já está nas últimas, mas eu estou bem." Essa compreensão de que a gente não é só o corpo. Então tem cura que vai para o corpo, cura material, e tem cura que é para a alma. Quando Jesus curou, ele curou de todas as formas, de todos os modos. A cura de Jesus para Maria Madalena foi que tipo de cura? Não foi cura física, não. Foi cura da moralidade. Ela saiu dali transformada. Tanto foi cura que ele disse quando acabou. Ele próprio disse: "Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior." Então ele próprio disse que estava curada. E não foi uma cura física. Né? Quando Jesus fala curar para ressuscitar os mortos, ressuscitar os mortos, mas ele sabe que a gente não morre. Jesus já sabia que o espírito não morre. Por que ele disse isso? Não se trata de ressuscitar corpos materialmente, biologicamente sem vida. Trata-se de renovar o espírito para que a gente tenha vida e vida em abundância. Era o que ele falou. Então a gente precisa rememorar as outras coisas que Jesus disse em outros momentos para que a gente entenda uma. Nada do que ele diz a gente consegue muitas vezes entender só, isolado, né? A gente precisa somar várias falas dele. Então, quando Jesus diz: "Eu quero que vocês tenham vida e tenham vida em abundância", como é que ele está falando isso para que a gente tenha vida?
Se todo mundo estava em pé na frente dele, vivo, por que ele ia falar isso? Porque vida para Jesus é vida em espírito. Não é essa aqui, material, que acaba daqui a pouco. É vida em plenitude com o Pai. É uma vida eterna, eterna. Então isso é vida. Ressuscitar espíritos mortos é ressuscitar almas sem alegria, sem vida, que encontram-se perdidas. E o que é isso? Vocês fazem aqui na sala de mediúnica. É o que vocês fazem na mediúnica. Receber um irmão em sofrimento, acolher e fazer com que ele saia daquele momento de doutrinação com alegria renovada, com a esperança de que ele ainda tem oportunidade de exercer a sua vida com plenitude. Isso é dar vida ao espírito. Mas ele sabia que a gente não ia morrer. Curai os leprosos. Aí sim. Aí ele estava falando do físico. Agora ele estava falando das curas físicas. Essas também a gente pode fazer. Essas também. Agora tem curas que a gente às vezes não consegue fazer. Lembrando que não somos nós que fazemos curas. A gente é intermediário. A gente é sempre um instrumento. Porque quem cura é Deus. Lembra que essas características que nós recebemos são empréstimos. Empréstimos para serem utilizados em prol do bem de todos. Se a gente não utiliza o que recebeu de empréstimo para o bem de todos, a gente vai responder por isso mais tarde. E muitas vezes tem pessoas que não querem ser curadas. Aí vem aqui na casa espírita, sentindo uma dor no corpo, você faz vários tratamentos, e a pessoa diz, aquela casa é fraquinha, não me curou. Mas quem disse que essa pessoa quer ser curada? Não quer, porque a doença auxilia ela emocionalmente, moralmente, a ser daquele jeito. Ela não quer ficar boa, ela não quer ter saúde física, moral, porque é um esforço muito grande que você tem para você manter a sua integralidade enquanto ser. Quando você assume a reforma íntima, se prepare, porque é todo dia prova, todo dia cai e levanta. É um esforço contínuo, e é recompensador, é muito bom. Mas não é para todo mundo. Você precisa escolher entrar na batalha. Você precisa escolher que você decidiu que não vai desencarnar do jeito que você chegou. E essa decisão não é uma decisão que todos estão preparados para assumir. Por isso que muitas vezes a gente se enxerga como doente e diz, eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro ficar aqui, porque dá trabalho demais avançar o tempo inteiro. E aí a gente vê pessoas que poderiam ter, galgar muito mais na sua vida, em todos os sentidos, no campo familiar, no campo intelectual, profissional, emocional, psicológico, mas a pessoa não quer. E a gente consegue fazer alguma coisa por alguém que não quer fazer nada por si? Não. E a gente precisa ficar triste porque o outro não está caminhando? Também não. Porque até Deus respeita o livre-arbítrio da gente. E se a gente compreende que a vida é eterna, um dia a pessoa vai querer avançar. Um dia ela vai querer caminhar também. Expulsai os maus espíritos. Aqui trata-se da desobsessão. E o que é o processo obsessivo? É um processo de vinculação de mentes. Vinculação de mentes. A nossa mente se vincula com uma mente que está disponível para o mesmo tipo de frequência. E quando Jesus diz expulsai os demônios, era uma forma, eram as palavras
que eram melhor compreendidas naquela época. Mas a gente sabe que um irmão em sofrimento não deve ser chamado de demônio. Não é assim que a gente trata as pessoas que a gente acolhe em sofrimento. A gente sabe que obsessor hoje é uma pessoa que vai evoluir amanhã. A gente sabe que com conhecimento, acolhimento e amor, todo mundo se transforma. Então, essa palavra, que pode parecer muito forte, expulsar os demônios, era uma palavra necessária para aquele momento lá atrás, daquela época, daquele período em que ele não tinha outra palavra. Mas hoje, a gente pode se expressar dizendo que trata-se de desobsessão, desvinculação desses pensamentos. E como que se faz isso? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente inicia um processo desobsessivo entre duas pessoas? Pelo acolhimento, porque você não consegue convencer ninguém se você não for verdadeiro, e a amorosidade. A amorosidade. É impossível você desobsidiar alguém, pessoas vinculadas, pela imposição do autoritarismo, da autoridade. Eu estou mandando você embora daqui. Sai aí, pega uma coisa e bota na frente. Isso é filme, gente. É filme. Não acontece, não. Qual é a realidade? A realidade é quando tem uma pessoa com uma presença moral constrangedora. Uma presença moral constrangedora. É um doutrinador, uma doutrinadora que tem em seu interior uma frequência vibratória da amorosidade tão grande, e olha para aquela pessoa que está ali, derramando toda a sua raiva, derramando todas as suas dores, e a acolhe. Acabou. Ganhou a conversa. Já ganhou a conversa. Já colocou o irmão para dentro e ele já vai ficar aqui em tratamento. A amorosidade é o que faz com que a gente se vincule aos obsessores. Porque se você bater, ele já está acostumado a apanhar. Ele sabe bater melhor do que você. Você nem está acostumado a bater, né? Nem está acostumado, você nem sabe fazer isso, mas ele sabe. Então, a forma da gente vencer batalhas no campo da desobsessão é abraçando. Então, quando Jesus falou, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, significa que a gente não deveria fazer mercado e nem modo de vida com o uso dessa habilidade de curar. Seja de forma mediúnica ou não, mas principalmente usando da mediunidade, né? Por que não usar da mediunidade e do dom de curar? Porque o objetivo, primeiro, é que você recebeu de graça esse dom, essa habilidade, e você está cobrando por uma coisa que você não pagou para ter. E segundo, que está servindo a um propósito que não é o propósito divino, que é a manutenção da fraternidade. Quando você cura alguém, é porque você o ama e você quer que essa pessoa se integre à amorosidade do planeta. Mas quando você recebe R$10 para curar alguém, você está preocupado com essa pessoa? Não, eu estou preocupado em receber o meu dinheiro. O que você vai fazer com isso é problema seu. Eu não amo você, eu não estou fazendo nada por você. Mas quando você sai de casa e vem aqui para o centro trabalhar de forma voluntária, você está dando o seu amor gratuitamente. Isso é dar de graça. É porque você está preocupado com o outro. Inclusive, essa é a diferença de filantropia e caridade. A diferença entre filantropia e caridade é que na caridade você está preocupado com o outro, com o ser, com aquele espírito, com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Você está preocupado com aquela pessoa. Na filantropia, é uma convenção social, é uma convenção moral,
mas não há uma preocupação com a transformação do indivíduo. Se houver interesse na transformação daquele indivíduo, o nome disso é caridade. Vamos continuar. E a gente recebe esse dom para alívio de todos e também para a propagação da fé. Por que para a propagação da fé? Porque se eu curar alguém e disser a ele que fui eu que curei, eu não estou propagando a fé. Mas se eu curar alguém e disser, Deus te curou. Eu estou transferindo o dom da cura para Deus. Eu estou propagando a fé. Então, toda vez que a gente se predispõe a curar, a gente precisa pegar essa glória da cura e dar a quem curou. É dele, não fui eu, é dele. Isso é propagar a fé. Quando ele diz, a gente recebeu o dom para propagar a fé. A gente recebeu o dom para dizer, tá vendo a coisa linda que aconteceu contigo? É culpa dele. Foi ele, não fui eu não. É para isso que a gente precisa. E não dizer, fui eu. Olha como eu sou maravilhosa, meu passe é ótimo. Ó. Entende? Padre Vianney, ele tem... É maravilhoso ele, né? E assim, é curioso como... quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou muito curiosa. Aí eu vou ver quem escreveu e vou ficar pesquisando sobre a vida dessa pessoa, né? Porque eu gosto de conhecer. E ele foi um padre católico. Um padre católico. E como muitos padres católicos, eles voltaram para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas ele, na Igreja Católica, chama... É o cura de Arnes. O cura de Arnes. Padre José Maria de Vianney. Ele curava as pessoas. Ele curava as pessoas e ele recebia as pessoas na paróquia dele. Ele dormia 2 horas por dia, porque a fila era grande o tempo inteiro. Ele não conseguia nem dormir. Dormia 2 horas por dia. Ele se alimentava, às vezes, só de batata e farinha, porque tudo que ele ganhava, ele dava para os pobres. Tudo que ele recebia, chegava a gente depauperada, sem comer, ele dava a comida dele. Ele comia muito pouco, 1 vez ao dia, somente. E a família dele era rica. E quando os pais morreram, que transferiram os bens para ele, óbvio, transferiu tudo para todo mundo, né? E por ele ter essa habilidade de curar, ele foi chamado e evocado por Kardec e as pessoas que estavam fazendo parte, né, da construção do arcabouço do Espiritismo. Foi chamado porque uma mulher cega procurou Kardec e pediu que fosse curada. Ela procurou Kardec e disse, eu gostaria de ser curada da minha cegueira. Sentou na mesa, junto com Kardec e uma outra mulher médium, que fez a comunicação dele. E, evocado, ela fala, eu gostaria de ser curada da minha cegueira. Ele faz uma colocação, onde está escrito, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, no Evangelho. E dessa colocação, ele fala que é muito melhor a gente ser cego para a vida material do que ser cego para a vida espiritual. E que muitas vezes a cegueira material é uma oportunidade de não se perder. E que no caso daquela moça em específico, ele não podia fazer nada sem que Deus não quisesse. E que era mais importante naquele momento que aquela moça admitisse essa condição da cegueira como uma forma de ver a vida de outro modo. E ele reforça dizendo que ele nunca curou ninguém. Quem cura foi sempre Deus. E quando termina de dar a comunicação, aí que ele fala, não faço milagres sem que Deus o queira. Todas as curas que eu tenho podido fazer foram assinaladas e atribuídas ao Pai, e não a mim.
E ele continua dizendo: ore a Deus e peça, meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes do corpo. A curiosidade nesse evento é que ele não curou a moça, Sabemos que a razão é porque ela tinha, obviamente, a necessidade de passar neste planejamento reencarnatório pelo processo da cegueira. E ele não podia fazer nada. Tem curas que a gente não pode fazer. Tem curas que não vão acontecer. Porque faz parte do planejamento reencarnatório daquela pessoa estar naquela condição. Existe uma funcionalidade para aquela doença, que na verdade não é uma doença, é uma forma de exercer novas habilidades. É uma forma de exercer novas habilidades. A curiosidade sobre isso é que essa comunicação foi dada na mesa por uma médium cega. A médium era cega. E ela ouviu ele falar isso tudo. E, na verdade, ela própria não estava cega. Estava vendo a necessidade de servir e trabalhar na vida espiritual. Então, eu realmente acredito que se ele tivesse curado aquela moça, qual seria a resposta que ele ia dar para a médium que estava dando a comunicação dele, cega, e estava servindo a Jesus, mesmo diante da sua cegueira? Compreende que a gente pode ter a mesma dificuldade da doença e a gente faz com isso questões muito diferentes. A gente enxerga como uma possibilidade e não enxerga como um obstáculo intransponível. E o que dizer desta cura que não foi feita por Jesus? Eu acho que não tem nos evangelhos escrito uma outra cura que não foi Jesus que fez. Quem fez essa cura? Ela mesma. É curioso, né? A gente falar até de como foi a situação, porque todo mundo estava pegando em Jesus. Ele estava entrando em Jerusalém no dia de Domingo de Ramos. Ele estava, era como, pense carnaval. Como é carnaval? Ivete no meio da galera no carnaval. É empurra, empurra. Todo mundo no meio dele. Todo mundo em volta dele. Ele estava sendo tocado, puxado, arrancado por todo mundo. Todo mundo. Entretanto, ela vai se arrastando no chão para tocar nele. E ela toca na roupa. Ela tocou na roupa dele, num fiapo da roupa no chão. E ele para, extasiado, e diz: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos viram para ele e falaram: Jesus, olha para aqui, está todo mundo te tocando. Como quem te tocou? Todo mundo está lhe pegando. Aí ele: não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E ele vira para trás e vai procurar quem foi que tocou nele. Pegar, todo mundo estava pegando, mas ninguém colocou a vontade de se curar em ação. E ela fez isso. Ela colocou a vontade de se curar em ação. Ele vira para ela, abre-se aquele clarão, porque, né, imagina, Jesus virou para falar com alguém, vamos sair lá, o que é que vai acontecer? E ela aparece e diz: me perdoe. Ele diz: não, não é perdoe. A tua fé te curou. Foi você que se curou. Nesse momento, Jesus, não foi ele que fez alguma coisa, ele nem sabia. Não vamos dizer que Jesus não sabia de alguma coisa, mas não estava ali naquele planejamento. Foi ela que procurou, ela empregou a sua vontade, ela criou todos os caminhos para a sua cura. Então tem o dom de curar
os outros e tem o dom de curar a nós mesmos. Tem o dom de curar a nós mesmos. Quando a gente emprega a reforma íntima, quando a gente decide fazer com que o evento da reforma íntima seja uma constante em nossa vida, a gente está desenvolvendo o que em nós? A cura. A cura. E quem é que está fazendo isso? Eu mesma. Eu mesma, com o meu esforço. Com o meu esforço. Qual é o mecanismo da transformação da cura? É a vontade. É a vontade. O espírito, que somos nós, o espírito manipula o fluido cósmico universal através da vontade. Portanto, transformar um corpo, tirar uma doença, transformar materialmente algo, é possível se eu acreditar. Mas a gente não acredita. Jesus disse que vocês têm a fé do tamanho de um grão de mostarda. Se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, moveria montanhas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a nossa fé fosse maior, a gente conseguiria manipular o fluido cósmico universal. Para manipular o fluido cósmico universal, precisa ter a compreensão quântica disso? Não. Neste momento aqui, não. A gente precisa ter a vontade, a fé. Quando os discípulos curaram as pessoas, eles não tinham a compreensão de como o mecanismo biológico, físico, químico, quântico estava sendo empregado naquele corpo para que ele se transformasse, para que alguém paralítico começasse a ficar de pé e andar. A gente tem a compreensão desses elementos intelectuais? Não, a gente não tem. E o que é que a gente tem? Uma vontade infinita, banhada de uma certeza de que aquilo vai acontecer. Acabou. Então basta ter fé de que aquilo vai acontecer. Amigos, o processo de cura é uma bênção quando chega em nossa vida. E quando a gente recebe a cura, a gente precisa, a gente se sente, na verdade, constrangido emocionalmente. É uma alegria tão grande que a gente quer propagar isso para todo mundo. Eu não sei se vocês já receberam essa bênção, mas eu recebi. Em 2007, eu lutava arte marcial, Krav Maga. E durante muitos anos, o joelho batia muitos chutes. E eu perdi a cartilagem, ficou muito frágil. E rompeu dos dois joelhos. Então eu tenho condromalácia grau 4. Passei muitos meses sem andar, passei 7 meses de muleta, parei de trabalhar e não andava. Até de cadeira de rodas eu já fiquei. Comecei os tratamentos mediúnicos e foi isso que me tornou espírita, tá? Isso que me tornou espírita. Foi procurar uma casa espírita porque eu não conseguia andar. E muitos anos fiquei fazendo o tratamento, né? E visitando a casa, porque se eu ia fazer a cirurgia, né? Eu tinha que assistir a palestra. Então, aquilo foi convencendo a alma. Eu nunca fiz infiltração, que eu precisava fazer várias infiltrações, nunca fiz cirurgia ortopédica e não sinto dor. Eu não sinto dor. E quando o meu médico, que é Dr. Paulo Colavolpe, ele é avisado comigo. Ele pega minhas ressonâncias e fala: como que você não está sentindo dor? Eu não acredito que você não está sentindo dor. E as minhas ressonâncias estão lá, grau 4 de condromalácia.
Os ossos batem um no outro, nos dois joelhos. Era impossível uma pessoa não sentir dor. E eu não sinto. Mas também, eu também não quero sair do caminho que eu tô, né? Porque vai que dá errado o negócio, desanda, né? Quando a gente recebe isso, torna-se uma certeza tão grande de que tem um Deus que cuida de nós e que opera milagres, que a gente precisa ser testemunhas dele para sempre. Mas a gente não precisa de uma cura física para propagar Deus. A gente não precisa de uma cura física para que a gente testemunhe o Evangelho. A gente precisa apenas ser grato por tudo isso e reconhecer que a reforma íntima, a cura da nossa alma, ela tem que acontecer sempre, mesmo que a cura física não seja necessária em nossas vidas. O que eu tinha para dizer hoje era isso. Eu agradeço a atenção de vocês.